Olá pessoal, estamos de volta com o nosso segundo programa Café Teológico e hoje vamos discutir um tema muito importante e muito interessante. Você sabe qual é a importância do protestantismo latino-americano? É nosso tema de hoje. E hoje vamos comentar sobre o livro Novo Rosto da Missão, de Luiz Longini Neto, que fala um pouco sobre os movimentos ecumênicos do protestantismo latino-americano. Estamos aqui com as nossas convidadas da FLAM, alunas da FLAM, a Lohane e a Gisele, que vão comentar sobre esse movimento latino-americano. Então, meninas, em 1910 foi realizada uma conferência mundial de missões na cidade de Edimburgo, né? E um dos principais temas abordados foi a América Latina num campo missionário. O que vocês têm para falar para a gente sobre essa perspectiva? Sim, na época houve uma grande ingenuidade a respeito da questão missionária, porque na realidade a preocupação não estava na evangelização das vidas, em a palavra de Deus alcançar toda aquela população. Havia sim muitos interesses comerciais da parte das grandes colônias ocidentais. Então, o grande ideal de cristianização ficou atrelado, ficou mesclado a esses interesses que eram puramente comerciais. Então hoje nós percebemos que esse assunto, na verdade, foi uma manobra daqueles países que lideravam essa conferência. E, na verdade, não tinham, porque a gente vê que não tinha nenhum representante da América Latina. Tinham missionários que trabalhavam aqui, mas não tinham representante nativo. E hoje em dia, né, atualmente, nós temos toda a condição de avaliar, de fazer a nossa crítica sobre a missão e sobre o assunto que foi proposto, o tema que foi proposto. Exatamente. Até então, a América Latina era considerado um país cristão. No entanto, os americanos tiveram uma visão um pouco diferenciada a esse respeito. Por quê? A cristianização da América Latina, na verdade, ela estava baseada no catolicismo. E os americanos não consideravam, então, esse cristianismo como algo efetivo. Por isso, eles entendiam a necessidade da evangelização. Até porque a América Latina foi colonizada pelos católicos. Então, a cultura que nós havíamos recebido era literalmente a cultura católica dos países que nos colonizaram. Mas nessa mesma conferência, o pastor presbiteriano Álvaro Reis, do Rio de Janeiro, ele, juntamente com um grupo de missionários norte-americanos, tiveram a ideia de organizar uma conferência que tratasse especificamente da América Latina, considerando as suas dificuldades, os seus costumes, a sua cultura, e considerando que, embora ela fosse nominalmente cristã, precisava ser alvo das igrejas protestantes, alvo de missões das igrejas protestantes. E é assim que a gente, nessa perspectiva, que nós devemos avaliar a conferência de Edimburgo. Muito bacana, muito interessante. Em 1916, houve um congresso de ação cristã na América Latina, no Panamá, né? O que vocês destacam de diferente? É importante destacar que ainda teve um caráter de organização estrangeira, porque embora tenha sido realizado no Panamá, a sua língua oficial foi o inglês. E também não teve um caráter transcultural, porque era predominantemente norte-americano. E os documentos foram iguais aos de Edimburgo e não eram consideradas as diferenças da América Latina, a hegemonia da Igreja Católica Romana e também as diferenças entre as denominações protestantes que já trabalhavam aqui há mais de um século. Temos que destacar também que o Congresso do Panamá marcou o fim de um período e inaugurou um novo período, um novo momento de novas alianças, uma nova base para uma fundamentação de um novo projeto missionário que, infelizmente, ainda estava baseado na concepção errada que foi o Congresso de Edimburgo. Então, eles ainda tinham algumas concepções erradas a respeito da América Latina. Porém, a América Latina estava já avançando nessa nova visão missionária para alcançar os nativos. Então, um dos lados positivos do Congresso do Panamá é que influenciou o trabalho missionário na América Latina em alguns pontos. E o que nós podemos destacar de mais importante é que motivou os missionários, as igrejas, a se esforçarem para evangelizar as classes mais cultas
não havia até então um trabalho tão focado nessa área, despertou o desejo para que se pensasse numa educação teológica que fosse mais unificada, mostrou a necessidade também de que o trabalho missionário tivesse uma dimensão social. E por último, um ponto relevante a se destacar é que lançou base para um trabalho de promoção da unidade protestante no continente, que até então ainda era totalmente disperso. Podemos perceber que ocorreram alguns avanços no decorrer dos anos e um progresso a cada congresso ou conferência que foi realizado. O que nos trouxe de importante nesse congresso na obra cristã na América do Sul, em Montevidéu? O congresso foi realizado em Montevidéu, no Uruguai, em 1925. Reunia-se 9 anos depois do Congresso do Panamá, mas sem o mesmo carisma daquele congresso. Mas trazia uma nova esperança para as igrejas protestantes da América Latina. E a gente percebe também uma certa mudança na posição da liderança da América Latina, no que diz respeito aos seus delegados, aqueles que tinham poder nas decisões do Congresso. Isso, essa tensão também está evidenciada na maneira como os líderes latino-americanos demonstraram que estavam mais preparados para discutir alguns temas que fossem mais relevantes e de interesse das próprias igrejas nacionais, como, por exemplo, a relação entre as igrejas nacionais, as sociedades missionárias e as igrejas mães. Então, percebe-se claramente a tensão existente entre os nacionais e os estrangeiros. E o Congresso de Montevidéu provocou uma reação violenta assim, na Igreja Católica Romana, que dessa vez ela se sentia muito mais ameaçada, não só pelo fato da presença protestante em solo católico, mas também pelo trabalho, principalmente por causa do trabalho e pela atração que o protestantismo exercia sobre as elites latino-americanas. E tais como a educação das elites, a postura liberal e o fato de que ser protestante era ser moderno e estar vinculado a grandes nações da Europa e Estados Unidos. E também que o protestantismo tomava cada vez mais contornos definidos e projetava-se para a construção de um projeto de unidade que o fortalecia cada vez mais. Vocês podem falar também sobre o Congresso Evangélico Hispano-Americano de Havana de 1929? O Congresso de Havana foi um marco importante no protestantismo latino-americano, porque com ele encerra-se um ciclo e abre-se um outro totalmente diferente na perspectiva da busca da real identidade do continente. Torna-se diferente no processo já de organização, uma vez que o comitê de organização que era feito em Nova York já deixou essa organização nas mãos dos próprios latino-americanos. Apesar de alguns desentendimentos, esse congresso tentava solucionar o problema da ligação das igrejas entre as igrejas filhas e as igrejas mães, procurando o estilo do movimento ecumênico moderno, trazendo conciliação entre as duas partes, né? E queria uma independência de governo, independência financeira, administrativa, mas entendiam a importância da comunhão espiritual. Dentre outros aspectos, pode-se afirmar claramente que o Congresso de Havana rompeu com uma certa hegemonia norte-americana sobre os latino-americanos. Foi o término e o início de um novo processo que realmente fez uma diferença e tem feito essa diferença até hoje para nós na América Latina. FLAM, o Evangelho todo, para todo homem, para todos os povos. Estamos de volta no nosso segundo bloco. Estou aqui com a Gabriela e com a Sara, e eu também, como aluna da FLAM, nós vamos discutir sobre a Conferência Evangélica Latino-Americana e alguns pontos importantes sobre essa conferência. Então, Cela 1 ocorreu de 18 a 30 de julho de 1949. O tema abordado foi o cristianismo evangélico na América Latina. Foram 15 denominações e participaram um total de 103 pessoas. Foram 15 países da América Latina. Alguns outros temas foram levantados para discussão, como o trabalho evangélico na América Latina sem o apoio das igrejas mães. E outros dois
destaques foram levantados pelo Oscar Bollioli. O primeiro deles foi a evangelização, que foi tratada como uma questão de vida ou morte, e o segundo foi que os Estados Unidos estavam dominando a coordenação da América Latina. A primeira carta foi uma convocatória ao povo evangélico e a segunda foi uma declaração da conferência. 12 anos depois, em 1961, aconteceu a segunda célula. Contaram com a participação de 220 pessoas, 42 denominações evangélicas e 28 nacionalidades diferentes. A América Latina vivenciava um momento especial de revisão e questionamentos políticos, econômico e social. E a igreja buscava maneiras para reforçar o projeto de cooperação e desse uma autoridade pastoral e missionária para a realização desse projeto. Foram escritas 2 cartas. A primeira carta é convocatória, explica claramente quais países estariam presentes e qual seria o tema da conferência diante daquela situação da época. Enfatiza também o objetivo de estarem na conferência, que é para reafirmarem a fé na mensagem cristã segundo o Evangelho, sem vinculações políticas ou partidistas de nenhuma classe. A segunda carta trata da mensagem sobre a segunda conferência. Ela enfatiza a dimensão da tarefa a ser cumprida, onde, ao percebermos os grandes setores da nossa sociedade que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, sentimos então essa dimensão que temos a cumprir, buscando a unidade do povo de Deus e buscando a sociedade através do Evangelho. FLA, o Evangelho todo, para todo homem, para todos os povos. Estamos de volta no nosso terceiro bloco. Eu estou aqui com as alunas da FLAM, a Maís e a Marjorie, que vão falar um pouco sobre a relação da igreja com a sociedade e sobre o movimento ecumênico. Meninas, fala um pouquinho pra gente como as igrejas entendiam o seu papel de responsabilidade diante da sociedade. Bom, no protestantismo latino-americano começou a ser discutido a função da igreja diante da sociedade, onde a igreja tinha a responsabilidade de acompanhar a revolução da sociedade. No Brasil, a Confederação Evangélica criou uma comissão de igreja e sociedade. Porém, as igrejas pensavam, acreditavam que a função social era apenas do pastor e não da comunidade em si. Com isso surgiu a missão pastoral, missiológica pastoral, tendo depois uma crise pastoral por essa questão de só o pastor ter que assumir essa responsabilidade. Então teve que ser feita uma revisão teológica por esse motivo. Ah, certo. E o que é o ISAL? Qual era realmente o objetivo do ISAL? Bom, então, o trabalho das comissões de igreja e sociedade se espalhou por toda a América Latina. Teve um documento que aprovou essa base, para o funcionamento. Esse material traçava um objetivo de plano de ação e que cresceu de tal forma, esse movimento, e foi chamado de ISAL, que significa Igreja e Sociedade da América Latina, no ano de 1962, em São Paulo. Isso explica a diversidade de propostas pastorais e missiológicas. E foi nessa abrangência que nasceu a teologia da libertação. O que foi e no que se resumia essa proposta missiológica? Então, ele se resume em 3 partes, O ecumenismo, ele vai ter 3 vertentes. A primeira, ela discute a iniciativa do protestantismo, da igreja protestante, em relação ao ecumenismo. E a segunda é o confronto entre o protestantismo com o ecumenismo. Eles não aceitavam essa unificação das igrejas. E a terceira era o ISAL, tentando conseguir uma possibilidade dessa unificação, ela tentando conseguir uma aproximação não apenas social, ela queria que fosse teologicamente também.
que vai vir o segundo ponto, que é a eclesiológica. Bom, na eclesiológica, o Isao ele tentou unir eclesiologicamente, né, como nós já vimos, o protestantismo e o catolicismo. Só que isso não foi possível porque, para isso, o catolicismo e o protestantismo tinham que abrir mão de várias questões de valores para a igreja, para a religião em si. E tem a interdisciplinaridade, que o Isao tem como convicção de que só a teologia como base não seria o suficiente. Era preciso contar também com a filosofia, com as ciências sociais e o marxismo. No programa de hoje, nós podemos aprender com o livro Novo Rosto da Missão sobre o início da missão integral, através das conferências que mostravam a importância do envolvimento da igreja com a sociedade, sem esquecer da essência do Evangelho. Até a próxima!